Segundo dados do IBGE, Goiânia registrou aí uma deflação histórica para o mês de junho, quando o IPCA teve a maior redução entre os estados. E entre os motivos para a queda estão os baixos preços de produtos e serviços, alimentos, combustíveis, energia elétrica. E a gente vai falar sobre isso com o economista Márcio Dourado. Márcio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. O nosso ouvinte agora há pouco falou assim: onde é que houve essa deflação? Porque aqui no supermercado eu não senti, não. Márcio, parece que o consumidor lá da ponta, ele não sente essa deflação. A gente fala sobre os preços que caíram, sobre algumas coisas que tiveram uma queda, mas o consumidor final, ele não sente isso. O que é esse efeito? Bom dia. Olá, bom dia, Fernanda, bom dia, Fred. É um prazer falar para essa emissora, que eu sou ouvinte também aqui da Band News, da Rádio Bandeirantes, na verdade, né? Que também eu já ia falar, rapaz. E para a gente tratar um pouquinho disso, é interessante a gente pensar o que é o índice de inflação. O índice de inflação é uma pesquisa que se faz com uma cesta média de produtos para pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. E aí ocorre o seguinte: existe uma inflação pessoal do Fred, existe uma inflação pessoal da Fernanda. Por quê? Porque no carrinho do supermercado do Fred tem mais de um item que subiu de preço e no carrinho da Fernanda não tem. No do Márcio, esse item nem vai, por exemplo. Então, como a inflação ela se dá em uma média, essa média, ela acaba, então, sendo distorcida. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não sentem os produtos que puxaram a inflação para baixo. Em Goiânia, por exemplo, que registrou essa queda recorde aí da inflação, queda de 0,97, o que puxou para baixo foram veículos novos, combustíveis, e algumas outras coisinhas aqui, carnes, leite longa-vida. Carne e leite, tudo bem, o grosso da população consome. Agora, no meu círculo de amigos, por exemplo, eu acho que nenhum andou comprando carro zero nos últimos tempos. Agora, isso contribuiu com a queda do índice de inflação. Quem não tem carro, por exemplo, pouco viu a queda no preço dos combustíveis. Então, como não tem como fazer a inflação pessoal de cada um, então se faz uma média. Na média, a inflação de Goiânia caiu sim praticamente 1% no mês de junho. Essa deflação, a gente precisa explicar como é que é esse cálculo também, né? Algumas coisas caem, outras não. Como é que é feito isso? E às vezes ela é tão pequena que o consumidor não vai sentir mesmo, né? Justamente. Ela é uma ponderação. Então, tem-se lá o peso, por exemplo, dos alimentos, tem o peso do grupo transportes, tem o peso do grupo moradia. Então, faz-se essa média. Então, às vezes, um grupo, por exemplo, o que puxou a inflação mais para baixo em Goiânia foi o grupo transportes. O grupo alimentos praticamente manteve ali inalterado, porque uma coisinha subiu, outra coisa desceu. E o grupo moradia teve uma ligeira queda. Então, o que acontece? Na média, enquanto um puxa para baixo, isso neutraliza o preço daquela coisa que subiu um pouquinho mais. Então, por exemplo, o que mais caiu em Goiânia foram os combustíveis de veículos, 5,91%. O veículo novo caiu 4,15%. Então, assim, desse tipo de coisa, então a gente tira que a gente tem uma referência, e essa referência muitas vezes ela pode ser distorcida de acordo com a nossa cesta de produtos, pois eu posso não consumir daquilo que puxou para baixo. Então pouco vou sentir no supermercado, pouco vou sentir no meu salário ali, se ele está durando mais ou menos. E um detalhe muito importante, Márcio, que a gente percebe é que o consumidor ele está sempre insatisfeito, né? Independente da situação, dos cálculos, da pesquisa, o consumidor ele está sempre insatisfeito porque ele não vê o salário dele acompanhar os aumentos que acontecem no mercado em todas as áreas. Então, para o consumidor, a corda sempre vai quebrar do pior jeito possível, né, meu irmão? Sim, a gente fala que cada vez mais sobra mais mês no fim do dinheiro e não dinheiro no fim do mês. Isso se dá
Por quê? Existe uma certa inflexibilidade dos preços. Pode reparar que, muitas vezes, o preço ele tem uma quedinha aqui, uma quedinha ali, mas na média geral, a gente fica correndo atrás. Ou seja, o salário ele é reajustado quando é uma vez por ano para os trabalhadores formais. Lembremos que a informalidade ela ultrapassou a quantidade de trabalhadores formais no Brasil no ano de 2020, e então ele fica correndo atrás para pagar hoje a inflação passada. E boa parte das vezes a população mais pobre ela é mais penalizada, considerando que, como se faz uma média para se reajustar os preços, e essa média pega, por exemplo, o rendimento de 1 a 40 salários mínimos, no auge da pandemia, enquanto o IPCA ali ficou por volta de 11%, acredite, a inflação dos alimentos cresceu mais de 25%. Isso faz com que, para a população mais humilde, para as pessoas que contam ali certinho o dinheiro para cada caixinha, eles acabam tendo que fazer renúncias. E essas renúncias passam por não comer determinados itens considerados supérfluos, iogurtes, algumas carnes, o churrasquinho do final de semana, ou cortar mesmo ali algumas coisas até mesmo básicas, como, por exemplo, o corte em alguns itens de higiene que seriam ali acima da higiene básica. Então, o problema da inflação é esse. Quando ela vem, ela prejudica de sobremaneira a população mais pobre. É por isso que você explicando aí, a gente conclui porque o Fernandinho não sentiu lá no mercado essa deflação, né? Porque o grupo de alimentos não teve uma queda expressiva. E se caiu um item ou outro, outros compensaram subindo. Agora, o botijão de gás também teve queda de 4,87% e a energia elétrica também retraiu 4,82%. Isso tudo pesa aí nesse cálculo, né? Agora, para o próximo mês, já não deve ser da mesma maneira, porque tivemos alta de combustível. Justamente. É engraçado, sim, que vocês gostam muito de passar determinadas notícias, e a notícia de hoje ela começa a impactar na próxima inflação. Então tivemos aí no mês de julho a recomposição dos tributos no combustível, e isso vai fazer com que impacte a própria inflação dos transportes, mas o pior, isso vai acabar impactando a inflação de outras coisas. O combustível ele tem uma característica que ele gera um efeito em cadeia. Por quê? Porque tudo no Brasil se transporta sobre rodas. Mais de 80% do que se transporta no Brasil se transporta sobre rodas, sobre estradas. E então, toda vez que se tem aumento no combustível, acaba impactando em outros grupos, em especial no grupo de alimentos. Paralelo a isso, nós temos, Fernanda, algumas questões relacionadas à sazonalidade. Entramos agora no auge da seca. Isso vai fazer, isso aqui não estou sendo fatalista, nada disso, isso é cíclico. Então, alguns preços relacionados à agropecuária, eles devem sofrer, porque agora entra no auge da entre-safra de alguns produtos, como, por exemplo, leite e derivados. Então, isso também impacta no índice de inflação, que está voltando aí para dentro da meta, mas o mês de julho não deve ser um mês tão satisfatório assim nos números como o mês de junho, que foi fechado recentemente.